Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8 e 10. O tema do culto desta noite é uma igreja em comunhão na oração. Vamos falar sobre a oração nesta noite. Deus seja louvado. Nós somos gratos pela oportunidade de cultuá-lo. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nessa noite e que possamos sair daqui motivados a viver uma prática ainda mais íntima de comunhão com Deus por meio da oração. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 27. Vamos adorar a Deus nesse momento. E a partir desta leitura, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 27. Farei a leitura dos versos de 1 a 6 e peço que acompanhem em suas Bíblias, em seus lares, a leitura da Palavra de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela grande oportunidade de te adorar, de cultuar ao Senhor, de chegarmos diante da tua presença para todos os atos litúrgicos deste culto solene, onde nós adoramos, onde nós nos confessamos diante do Senhor, onde nós nos quebrantamos, onde nós consagramos a nossa vida a Ti, ó Pai, onde nós somos edificados pela porção da Tua palavra lida e exposta e aplicada aos nossos corações, onde nós glorificamos o Teu santo nome por todos os atos deste culto. Receba o nosso louvor, todos os cânticos, todos os hinos, todos os louvores. Obrigado pela Tua palavra que já foi lida, que nos abençoa, que nos edifica. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti. Obrigado porque podemos ter segurança no Senhor. Como salmista, que não precisa temer, ainda que um exército se acampe, porque o coração está confiado no Senhor. Que assim nós possamos estar em Tua presença e que este meio de comunicação, que é a oração, possa nos tornar mais fortes, confiantes na Tua presença como salmista. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar dia a dia. Nós somos santuários do Senhor, nós somos a habitação do Senhor. O Teu Santo Espírito habita em nós. Possamos contemplar a beleza do Senhor em nossa vida e através do canal de comunicação que temos contigo, que é a oração. Obrigado porque podemos falar contigo, porque podemos adorá-lo, porque podemos invocá-lo.
Louvamos e glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em adoração, quero convidá-los a cantarmos juntos o hino Comunhão Preciosa, hino 128 do nosso Cenário Novo Cântico. Adoremos ao Senhor com esta bela canção que fala da comunhão preciosa entre nós e Deus. Louvemos ao Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Queridos, abram suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somos pecadores. Esse é o momento do culto em que nós confessamos isso a Deus, porque a palavra de Deus diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabemos que a palavra de Deus nos assegura que todos pecaram. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Enganamos não a Deus, mas a nós mesmos. Então, diante da certeza, queridos, que somos pecadores, que necessitamos do perdão divino, esse é o momento em que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, na certeza dessa palavra, que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Coloque-se na presença do Senhor. Eu conduzirei uma oração de confissão, de arrependimento, que seja esse o momento que você de fato se arrependa, coloque-se contrito na presença do Senhor, coração quebrantado, compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Momento importante do culto, coloque-se na presença do Senhor, confesse a Ele os seus pecados. Senhor, nós nos chegamos diante da Tua presença para cultuá-lo. Depois de uma semana, ó Deus, agora iniciamos uma nova semana na Tua presença, para começar essa semana cultuando, glorificando, exaltando e adorando o Teu santo nome. No entanto, Deus, sabemos que durante toda a semana e até mesmo hoje, nós erramos em algum momento, porque somos pecadores, somos falhos, seja em omissão, seja em ação, seja em pensamento que não edifica, seja em palavras. Ó Deus, somos pecadores, isso é fato, constatamos isso. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais conseguimos perceber a nossa miséria, Deus, o nosso estado pecaminoso. Este é o momento do culto, ó Deus, em que nós nos apegamos à palavra que acabamos de ler, ó Deus, para confessar-te que somos pecadores, que somos indignos sim, e que o perdão é pela graça e pela misericórdia do Senhor, mas que é assegurado pelas promessas do Senhor mesmo, é assegurado pela redenção em Cristo Jesus. É por isso que nós te adoramos, é por isso que nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és um Deus compassivo, misericordioso, benigno, e que perdoa os pecados daqueles que sinceramente se quebrantam na tua presença. Este é o momento que nós fazemos isso, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente, as nossas fraquezas, nossas limitações. Queremos colocá-las diante de Ti e te pedir perdão. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus, e dá-nos graça para essa semana sermos diferentes da semana que vivemos até aqui. Que possamos crescer em graça, em conhecimento, em espiritualidade, em santidade, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, te pedindo perdão, em nome de Jesus. Amém. Ainda em confissão, quero convidá-los a cantarmos o hino Aflição e Paz, hino 108 do nosso cenário Novo Cântico. Façamos também desse hino a nossa reflexão para esse estado pecaminoso, nos colocando na presença de Deus. Louvemos ao Senhor. Se dor
saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, passemos agora ao momento de consagração. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no profeta Daniel. Faremos a leitura no capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel é um exemplo para nós de um homem piedoso, um homem de vida de oração, de comunhão com Deus. 3 vezes ele subia ao seu quarto com as janelas abertas, voltava para Jerusalém para orar ao Senhor, e diz o texto como ele costumava fazer. Ele não estava orando aqui nesse momento apenas pela causa que era devida, mas ele estava fazendo isso apenas mais uma vez, porque era isso que ele costumava fazer: chegar na presença do Senhor em oração,
várias vezes ao dia para colocar-se na presença de Deus, colocando as suas necessidades. Esse é um lindo exemplo de um homem que era muito amado de Deus. O desfecho da história nós sabemos. Por causa disso, Daniel foi lançado às covas de leões, mas o anjo fechou a boca dos leões e Daniel saiu dali ileso, guardado, protegido pelo Senhor, bem como Sadraque, Mesaque, Abdenego, na fornalha ardente, e eles saíram dali ilesos, porque Deus preservou esses homens. São exemplos para nós, homens que tinham uma vida prática de oração, de intimidade verdadeira com Deus, que Deus os amava especialmente. Irmãos, o momento de consagração para colocar a nossa vida na presença de Deus. Desejemos ser como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abdenego, que não sejam apenas personagens da história, porque sim, foram personagens, mas eram homens como nós, seres humanos como nós. Queiramos ser como esses homens e tantos outros, relatados na Bíblia e na história. Esse é o momento de consagração. Busque a presença de Deus, peça a Deus, te dê mais graça, consagre-se na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus, cantar ao Senhor, 2 cânticos que falam sobre a importância da oração. Medite na letra dessas canções. Depois desses cânticos, farei uma oração consagrando a nossa vida ao Senhor, bem como os dízimos e ofertas que costumeiramente, nesse momento do culto, os irmãos aí têm separado para consagrar a casa do Senhor, fielmente. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos e aqueles que não são. Esse é o momento de consagrar a sua vida e também seus dízimos e suas ofertas, como mandamento do Senhor. Consagre ao Senhor a tua vida completamente. Louvemos ao nosso Deus nesses cânticos, depois orarei em consagração. Louvemos ao Senhor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Então
fortaleza eterna, como um sabor que pede por renovo.
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esses cânticos que nos elevam à importância, Deus, da oração. Ó Deus, que possamos realmente, Senhor, estarmos íntimos do Senhor, de não buscarmos apenas as bênçãos provindas das Tuas mãos, mas buscarmos a Tua presença, a comunhão com o Senhor. Que possamos realmente entregar a nossa vida em Tua presença de forma transparente, aberta, confessando ao Senhor os nossos pecados, nos aproximando do Senhor para uma relação mais íntima e verdadeira contigo, para apresentar ao Senhor um culto verdadeiro, um culto ofertado em espírito e em verdade. Ó Deus, obrigado também pelos irmãos, pelas irmãs que separaram os seus lares, seus dízimos e ofertas para consagrarem ao Senhor, para sustentarem esta igreja nos seus compromissos financeiros, para que a Tua obra não pare, para que a Tua obra prossiga, para que possamos abençoar a vida dos ministros, a vida dos missionários, para que possamos abençoar aqueles que trabalham na Tua obra, Pai, nessa casa, para que possamos cumprir os nossos compromissos. Abençoe esses lares que fielmente têm consagrado a Ti seus dízimos e ofertas, e que as promessas advindas desta fidelidade registrada em Tua palavra seja uma verdade na vida deles, e sabemos que será, porque Tu és um Deus fiel e cumpre as Suas promessas. Que nada venha lhes faltar, que o Senhor seja o Deus provedor de suas vidas. Abençoe esses lares, abençoe essas famílias, e aqueles que porventura estão impedidos de consagrarem os seus dízimos e ofertas de forma por conta de empregos, de falta de emprego, aquilo que foge do controle dessas pessoas, que o Senhor haja com provisão na vida deles, para que eles possam agir, para que eles possam cultuar ao Senhor também neste momento. Ó Deus, abençoe os lares dessa igreja, supra as necessidades de cada família representada aqui nesta igreja. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, um momento agora de ouvirmos a palavra de Deus, um momento de sermos edificados pela leitura e a exposição do texto sagrado. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra que foi lida nessa noite. Que ela seja aplicada em nosso coração pela exposição, pela aplicação, pela expansão do ensino que extraímos a partir das palavras registradas pelo Senhor Jesus aqui a nós. Ó Deus, faça-nos entender a importância da oração na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando esse ano, muito bem, todos sabem, sobre a doutrina da comunhão dos santos, sobre a integração que deve haver entre os irmãos, uns com os outros, assim como deve haver essa comunhão dos santos com Deus. Quando falamos de comunhão dos santos, estamos falando nessa relação dupla, relação vertical, comunhão dos santos com Deus, e relação horizontal, comunhão dos santos uns com os outros. E o que nos liga? Por que essa doutrina da comunhão dos santos consta, da nossa confissão de fé? Por que essa doutrina podemos dizer que é uma doutrina bíblica? Comunhão dos santos. Santos da palavra hebraica kadash ou kadosh, que significa sagrado, separado, consagrado. Então a comunhão dos santos é a comunhão desse povo que é um povo sagrado, um povo separado, um povo consagrado. Esse povo, ele foi separado, ele é um povo santo, consagrado pelo próprio Deus. A Epístola de Pedro vai dizer que nós, povo de Deus, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que nós somos povo de Deus? Por que nós somos essa raça eleita? O que nos liga com Deus? O que nos liga com Deus é Jesus Cristo, o nosso mediador, porque só há um mediador entre nós e Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, sem pecado. E a palavra de Deus diz também que a igreja, o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Espiritualmente falando, a Bíblia apresenta Jesus como cabeça e nós, igreja, corpo. E cada um de nós, membros desse corpo. Então, logo, nós somos filhos de Deus, porque nessa analogia de corpo, onde Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, cada um de nós, membros desse corpo, estando ligado ao cabeça, constituímos espiritualmente o corpo de Cristo. Por isso, quando comemos o pão, tomamos o cálice, fazemos em memória: este é meu corpo que é dado por vós. Ou seja, agora o meu corpo, vocês fazem parte do meu corpo.
Esse é meu sangue que foi dado por vós. Agora é como se o sangue de Jesus corresse na nossa veia, todo o corpo, em todos os membros. E porque Cristo é o Filho de Deus, nós, sendo corpo de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Essa é a beleza dessa doutrina da comunhão dos santos, porque estamos no mesmo corpo espiritual, ligados por Cristo, que é o mediador, que é o cabeça, Ele que nos conduz, é o corpo vivo que está ligado a Deus, o Pai, pela mediação de Jesus Cristo, que é Filho do Pai. E essa analogia, a gente já abordou sobre ela, é muito interessante, porque na medicina, quando a cabeça, quando o cérebro não tem mais função cerebral, nós falamos que houve morte cerebral, Então, houve morte também do corpo. O corpo não vive sem um cérebro, sem a mente. A igreja não vive sem a cabeça dela, que é Cristo. Mas também a cabeça sozinha ela não funciona, ela precisa dos membros, ela precisa do seu corpo para ela estar completa, para estar plena, senão ela fica muito limitada. Notem, queridos, como é importante essa doutrina da comunhão dos santos, como há essa interligação entre Cristo, a sua igreja, nós como corpo, Ele como cabeça, e todo o corpo como único em Cristo, sendo filhos de Deus. E é por isso que nós saudamos uns aos outros como irmãos, irmãos em Cristo. Por quê? Porque todos em Cristo somos filhos do mesmo Pai. Deus Pai tem a Jesus como seu unigênito Filho. E todos nós, membros do corpo de Cristo, nos tornamos, pelo próprio Deus, inseridos, que nos insere nesse corpo como filhos de Deus. Por isso somos chamados de santos, porque fomos separados, fomos consagrados para o próprio Deus, por Ele mesmo. E este texto, queridos, é o texto que assegura, onde Jesus Cristo nos assegura isso. Porque Ele vai nos ensinar a orar e Ele vai nos afirmar que nesta oração, a nossa relação com Deus ao orarmos, deve ser uma relação de filho, como somos, para com o seu Pai, como Jesus o é. Jesus orava ao Pai, como sendo o legítimo Filho unigênito, e aqui nessa oração ele nos traz isso que é maravilhoso, que nós estamos nele, logo nós somos filhos do mesmo Pai, e nós devemos nos dirigir ao Pai, ou nós devemos nos dirigir em oração a Deus como nosso Pai. Esse é um ensino precioso, e isso faz toda a diferença. E eu quero convidá-los então a observarmos com atenção, porque os ensinos são muito profundos quando examinados com atenção. Há nesta oração uma série de princípios fundamentais que se desdobram a partir dessa oração ensinada por Cristo. É importante entendermos que essa oração que Jesus ensinou não é um mantra para ser repetido. Não. Esta oração são princípios que se desdobram na nossa relação com o Pai. Através desta oração, Jesus está nos ensinando como deve se dar esta nossa relação com Deus. É importante que esse texto ele está dentro do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Jesus subiu ali naquele monte, e foi chamado o Monte das Bem-aventuranças. E Jesus, então, ali ele vai expor, ele vai falar, ele inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, ele vai dizer, bem-aventurado os humildes,
bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Assim Jesus inicia esse sermão. E ele continua o seu sermão até o capítulo 7. E quando ele termina o seu sermão, diz o texto lá no final do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram muito cultos, mas Jesus era um mestre. Jesus é um mestre. Irmãos, sermão, então, à luz desses capítulos 5, 6 e 7, nós entendemos que sermão é ensinar. Sermão é ensinar. São ensinos que nós precisamos obter, são princípios que nós precisamos conhecer para que tenhamos uma vida agradável na presença de Deus. Se fôssemos aqui pregar sobre o sermão do Monte de Jesus, poderíamos usar ele um ano inteiro com os princípios extraídos desse sermão. Jesus ele vai ensinar os seus discípulos que abençoados são essas pessoas que vivem dessa forma. E ao longo da Escritura nós vamos percebendo o que é viver dessa forma. Por exemplo, o que é ser humilde, o que é chorar, o que é ter fome e sede de justiça, e por aí vai. Mas Jesus ele não fala apenas das bem-aventuranças, ele vem confirmar que os cristãos, que aqueles que são povo de Deus, eles devem ser sal e luz do mundo. Ele vem dizer que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele vem ampliar a lei mosaica, ele vem mostrar o sentido da lei mosaica, onde se diz não matarás. Jesus expande a aplicação desse ensino e vai dizer que se você chama o teu irmão de tolo, se você amaldiçoa o teu irmão, você já o matou no seu coração. Então Jesus ele expande o ensino da lei mosaica. Jesus vai falar sobre adultério, Jesus vai falar sobre juramentos, Jesus vai falar sobre a vingança, a lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Jesus expandindo a lei, ele vai mostrar que o fim principal da lei é que o amor seja demonstrado. A lei ela vinha então para segurar as pessoas contra o mal, vinha para reprimir as pessoas de não praticar o mal, e ao contrário disso, amar o próximo. Então Jesus ele vem como um mestre ensinando que a questão não está na lei, mas no fim principal da lei, que é o amor. E por isso o Novo Testamento vai expandir tanto isso. O apóstolo Paulo vai chegar à conclusão, inspirado pelo Espírito Santo, e vai nos afirmar que sem amor de nada vale. Então Jesus vai dizer: se teu irmão te atacar, responda, revida com uma outra face, ou seja, reaja de forma diferente. Amai os vossos inimigos. Então é nesse sentido que Jesus vai falar: amarás o teu, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Olha a autoridade de Jesus. Por isso que a multidão falava, ele falava como quem tem autoridade, porque ele dizia: ouviste que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto estava na lei, isso que é na lei aplicável. Se é teu inimigo, o odeie, revide da mesma forma. E Jesus vem expandir. Qual era o principal motivo da lei? A lei era tão severa por quê? Porque era para as pessoas, por medo da lei, não infringi-la, não atacar o seu próximo, não amaldiçoar o seu próximo. Então Jesus vem mostrar agora que o princípio maior é o amor. E ele vai iniciar então o capítulo 6, que é o nosso capítulo, dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É assim que ele abre então o capítulo 6, o nosso capítulo. O que Jesus estava querendo ensinar então nesse sermão do monte? Que nós devemos praticar a justiça, e que essa justiça deve ser única e tão somente com o fim de agradar a Deus, que o nosso galardão se dará se nós estivermos praticando as coisas com um coração sincero, verdadeiro, buscando agradar a Deus, para que nós então tenhamos o nosso galardão. Se fizermos para agradar apenas aos homens, ou seja, se fizermos apenas às vistas dos homens, nós não estamos agradando a Deus. Esse é o princípio então do Sermão do Monte, onde Jesus vem ensinar então todas as coisas que estão registradas nesses 3 capítulos. Então, queridos, nós precisamos ser justos diante de Deus, devemos procurar uma justiça que visa agradar ao Pai. Esse é o objetivo principal. E então é nesse propósito, é nesse intento que Jesus vai falar com relação aqui nesse capítulo também sobre dar esmolas. Não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda, ou não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, o objetivo é que você não deve fazer apenas para que as pessoas vejam e te engrandeçam, e te louvem, e te exaltem. Você deve fazer porque isso está no teu coração, com o propósito único de amar tanto a Deus como o teu próximo, de amor sincero. Então é com essa finalidade que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, vai ensinar ao seu povo, sua igreja. Ele vai falar também sobre o jejum. Não adianta você fazer jejum para ser visto pelos homens. O que é o jejum? Jejum é um momento exclusivo que você se abdica das coisas materiais, das coisas, das suas necessidades básicas aqui, e você se separa de forma espiritual para se alimentar tão somente das coisas espirituais. É um momento de intimidade entre você e Deus. Um momento totalmente íntimo, um momento em que você não se envolve com nada além da busca pela presença de Deus. Um momento de extrema intimidade e comunhão com o Pai. Mas isso deve ser feito com esse objetivo, de buscar essa comunhão com o Pai, essa relação com Deus, essa intimidade. Isso, sobretudo, deve ser feito em momentos de grandes aflições, mas não somente nesses momentos, no momento que você queira crescer em santidade, em que você está lutando contra algo que você não consegue superar. É momento de jejum, é momento de quebrantamento, é momento de se colocar na presença de Deus. Então, queridos, nesse sermão do monte tão maravilhoso de Jesus, todos os seus ensinos visam que as pessoas tenham uma relação íntima com Deus, que visem agradá-lo, buscar a justiça de Deus. E isso vai se refletir na justiça humana, vai se refletir nas relações humanas, bem como na nossa relação direta e íntima com Deus. Esse é o princípio do Sermão do Monte. E agora, especificamente, falando sobre oração. Então, Jesus ensinou sobre a lei, sobre tudo isso que nós dissemos aqui, sobre jejum, sobre esmolas.
Mas eu queria destacar nesse capítulo 6 o ponto que Jesus vai falar sobre a oração, para que possamos viver essa intimidade com Deus. Eu acho que, assim como é ensinado na doutrina reformada, os meios de graça são a oração, a leitura da palavra e a comunhão por meio dos sacramentos da Santa Ceia. Por isso eu quero destacar a oração, queridos. A oração é meio de graça. A oração é o meio pela qual nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos dele, ficamos íntimos dele, e isso vai produzir em nós o desejo de conhecermos mais a Deus. Isso vai produzir em nós o desejo de lermos mais a sua palavra. Isso vai produzir em nós o desejo de andarmos em justiça e em santidade. E aí nós seremos bem-aventurados, porque praticaremos de fato as coisas que são requeridas pelo ensino de Cristo. E com um fim sincero, um fim genuíno, um fim agradável a Deus, que é glorificar ao Senhor. Essa intimidade gera esse desejo de glorificar a Deus de verdade. Então, o primeiro ensino quando Jesus vai tratar especificamente sobre a oração, o primeiro ensino de Jesus é como não se deve orar. Jesus primeiro ele vai mostrar o que não fazer na oração. Versículo 5, ele vai mostrar isso. Depois, o segundo ensino de Jesus é como se deve orar. Ele vai mostrar isso do verso 6 a 8. E o terceiro ensino são os princípios norteadores em nossa relação com o Pai, por meio das palavras usadas por Cristo nessa oração. Então, como não se deve orar, como se deve orar, como devemos nos posicionar para orar e quais são os princípios que nós aprendemos com essa oração tão preciosa ensinada por Jesus, que, como eu disse, não é um mantra para ser simplesmente repetido. Aliás, isso é condenável aqui nessa passagem. Então, se não é um mantra, que oração padrão é essa? Qual é a finalidade de Jesus a padronizar uma oração? É trazer princípios norteadores que nos ensinam como deve se dar a nossa relação com o nosso Pai. E esses princípios eram os princípios usados por Jesus Cristo como seu Pai. Jesus, enquanto homem, ele se relacionava com o seu Pai por meio desses princípios norteadores. É isso que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa noite. A oração que produz verdadeira comunhão. Esta oração, estes princípios, se seguidos, aquilo que não se deve fazer, aquilo que se deve fazer, e os ensinos advindos desses princípios, produzirão comunhão, uma verdadeira comunhão entre nós e o nosso Pai. E esse é o meu desejo, que a igreja saia daqui com esses princípios norteadores que produzam uma verdadeira comunhão com o Pai. O texto, irmãos, ele começa dizendo como não se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí ele vem mostrar como os hipócritas oravam. Hipócritas, o termo hipócritas, ele dá uma ideia de esconder-se por trás de uma máscara. Essa é a ideia da palavra hipócrita. Sabe aquele teatro que a pessoa coloca uma máscara de sorriso? A pessoa por trás da máscara ela pode estar chorando. Então, hipócrita é aquele que aparenta algo que não é de verdade. Mas o texto ele já parte de uma premissa. E quando orardes, ou seja,
ele não está falando se você for orar, não, ele está dizendo quando orar, ou seja, parte do pressuposto que você vai orar, que você entendeu que esse é um meio de graça, que é necessidade, que é necessário que você ore. Então ele vai dizer, quando orares, não é se orares. Aí então, a partir daí ele vai dizer, não sereis como os hipócritas, como aqueles que colocam uma máscara para demonstrar algo que não é verdadeiro. Diz o texto lá em Lucas capítulo 18, verso 10 a 14, que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o publicano. E os irmãos conhecem bem essa narrativa histórica, ou essa parábola. E um dizia, né, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano, pecador e tal, e vai falando, vai se vangloriando. E o publicano, estando em pé, de longe, não ousava ainda olhar aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Jesus vai ensinar, digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, queridos, certamente o fariseu foi humilhado, e o publicano que se quebrantou foi exaltado. Este é o princípio que Jesus quer ensinar. Não sejamos como os fariseus, sejamos como os publicanos. Por isso que Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque iam diante das praças e o que faziam era para agradar os homens, era para ser visto dos homens, ser aplaudido pelos homens, e não para glorificar a Deus. A sua justiça não era a justiça que buscava agradar a Deus, mas era uma falsa justiça de aparência apenas humana. Jesus vai dizer então o que não se deve fazer: não agir como os hipócritas, e sim como publicanos, de forma quebrantada, sincera. Essa deve ser a nossa postura ao nos dirigirmos a Deus para falar com Ele. E é isso que Jesus então vai ensinar, como se deve orar, qual deve ser a postura correta. Se a postura errada, se o que não se deve fazer na oração é se exaltar, se achar que é bom o suficiente diante de Deus, qual deve ser a postura? Como se deve orar então? Versos 6 a 8 vai nos mostrar. E então Jesus vai dizer: tu, porém, quando orares. É interessante, queridos, que apesar de Jesus estar falando para todos os discípulos, está falando para aquela multidão que o assistia ali, que ficaram encantados de ouvi-lo, Jesus ele vai se dirigir individualmente. Tu, porém. Isso demonstra que a comunhão por meio da oração, ela é pessoal, ela é individual. Por isso ele vai usar esse termo. Tu, porém, quando orares, ou seja, partindo do pressuposto que você vai orar, quando você for fazer isso, e você não pode deixar de fazer isso, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. A ideia aqui do quarto, ele usa essa expressão quarto como um ambiente secreto. E é interessante essa ideia do quarto. Quarto é um lugar de nossa intimidade. Quarto é um lugar onde nós nos colocamos como de fato nós somos. Quando nós saímos do quarto, nós saímos com uma nova roupagem. Nós saímos caracterizados de outra forma. Dentro do quarto, nós somos aquilo que somos. É no momento de intimidade, é o local onde nós nos despimos de tudo, até mesmo das roupas, né? Ficamos à vontade. Ali nós ficamos na nossa intimidade. É ali que choramos. É ali que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro.
é onde a nossa consciência fala conosco, é ali onde se dá tanto as coisas boas, que é a intimidade, a busca com Deus, estar em comunhão com Deus no secreto, no íntimo, no recôndito, né? No lugar ali onde nós ficamos totalmente separados para chegar na presença de Deus, mas infelizmente também é no quarto, é um lugar onde ficamos reclusos, que muitas vezes podemos ceder às tentações, e ali coisas perniciosas acontecerem, quando achamos que ninguém está vendo, mas Deus está ali no nosso quarto. Então, que o nosso quarto, querido, seja um lugar de consagração, que o nosso quarto seja um lugar de nos colocarmos, de nos despirmos na presença de Deus totalmente na nossa alma, de colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Por isso que ele vai dizer: entra no teu quarto, faça do teu quarto um santuário, faça do teu quarto um lugar para você estar íntimo na presença de Deus. Fecha a porta para que ninguém te incomode, e teu Pai que te vê em secreto, porque ninguém mais está te vendo, mas Ele está te vendo, e Ele te ouvirá, e Ele te recompensará. Então essa ideia do quarto é um momento de intimidade, de comunhão com Deus. E aí então ele continua ensinando como se deve orar. Primeiro, vá para um ambiente onde você fique a sós com Deus, para que você possa se derramar na presença de Deus. Mas ao fazer isso, não use de vãs repetições, como os gentios, aqueles que ficavam lá, até hoje ficam no muro das lamentações. A ideia aqui não usar de vãs repetições, é de burburinho, é de ficar balbuciando, ficar repetindo palavras. Não suponha que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que os peçais. Queridos, nós não oramos para que Deus saiba. Deus já sabe, Ele é onisciente. Nós oramos para colocar na presença de Deus aquilo que nós precisamos abrir o coração para colocar. A oração, portanto, queridos, ela é mais para nós podermos colocar em palavras tudo que estamos sentindo. E isso tem um fim aí psicológico, porque quando você expõe aquilo que você está sentindo, quando você consegue verbalizar os seus sentimentos, quando você consegue colocar em palavras aquilo que você está sentindo, fica muito mais fácil de você tratar. E isso é um processo. Os irmãos aí certamente oram, são pessoas de oração, sabem como isso se dá. À medida que você vai colocando em palavras, o Espírito Santo vai agindo no seu coração, vai trazendo clareza. Aliás, a palavra de Deus diz que quando oramos, o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então há ali um relacionamento com o Espírito Santo no momento da oração, que nos conduz nessa oração. E ali a gente chora, ali a gente se quebranta, ali a gente começa a articular as palavras e vai abrindo o coração para aquilo que estamos sentindo. Isso, irmãos, é o que Deus requer de nós, uma oração sincera, uma comunhão sincera com Ele. Não ficar nas praças murmurando num muro e recitando e declamando e repetindo as mesmas coisas. Não. Volto ao primeiro ponto. Jesus ensina que Deus é o nosso Pai. Como você fala com o seu Pai? Com intimidade, com respeito pela autoridade dele, mas com intimidade. Para o Pai você expõe os seus sentimentos, o que você de fato está sentindo, porque você sabe que Ele te ama e que Ele vai te ajudar. Então Jesus está ensinando que a relação com Deus não é uma relação mecânica, vazia, uma relação apenas religiosa, fria.
mas é de vida verdadeira com Deus. Não é para você usar para ficar se vangloriando, para você se colocar de verdade como você está na presença de Deus. Deus, Ele sabe lidar com o pecador, Ele sabe que somos pó, Ele conhece a nossa estrutura. Não conseguimos enganar a Deus, e Ele não quer que tentemos enganar. Pelo contrário, tudo aquilo que você acha que é feio, que é nojento, que é horripilante, é isso que Deus quer que você coloque em palavras e confesse. Isso é confessar pecados. É isso que Deus requer, porque é daí que virá a tua comunhão com Ele. Porque virá o pecado, se confessardes os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar. Temos advogado junto ao Pai, que morreu por esses nossos pecados, horripilantes, nojentos, asquerosos, mas que precisam ser tratados, precisam ser colocados diante de Deus. É isso que Deus quer de nós, queridos. Deus é especialista em tratar com miseráveis pecadores como nós. Foi Ele que nos fez. Ele conhece a nossa estrutura. Nos relacionemos com Deus de forma transparente, verdadeira e sincera. Então, depois dele ensinar como não se deve orar e como então se deve prostrar-se, se posicionar na presença dele, o Pai, como Jesus assim fazia, agora ele vai colocar os princípios que devem nortear essa nossa oração. Como deve ser essa nossa relação nessa oração? Portanto, ou seja, depois de tudo isso que agora vocês entenderam que não se deve fazer e como vocês devem se posicionar, portanto, vós orareis assim. Ou seja, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Agora que vocês aprenderam que é individual, que é pessoal, e cada um vai fazer isso, vós todos fazendo isso individualmente, pessoalmente, se colocando na presença de Deus, como vocês devem se dirigir ao Pai? Como vocês devem fazer? Como você deve se dirigir? Então ele vai afirmar: Pai nosso. Se dirija a Deus como Pai, porque Ele é o nosso Pai. E já falamos porque Ele é o nosso Pai. Que estás nos céus, ou seja, não é um Pai terreno, é um Pai perfeito. Ainda que meu pai e minha mãe, terreno, me desampararem, o Senhor não me desamparará. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, um Pai perfeito, é um Pai soberano, é um Pai que é Deus. Isso é o ensino, esse é o princípio que Jesus quer nos ensinar. Santificado seja o teu nome, ou seja, a ideia é de que o nome de Deus seja santificado. Como que o nome de Deus será santificado? Por Ele mesmo? Não. Somos nós que o santificaremos, não tomando o nome do Senhor nosso Deus em vão. É assim que nós santificamos a Deus, quando nós o glorificamos pela nossa vida. Ou seja, quando nós santificamos a Deus, quando nós somos pacificadores, humildes, temos fome e sede de justiça, quando nós fazemos tudo aquilo que Jesus ensinou antes, praticando essas coisas que nós santificamos. Santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome pela minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha intimidade, nas minhas relações, em todas as áreas da minha vida, que o teu nome seja santificado por intermédio de mim, por intermédio de todos. Venha o teu reino. A ideia que Jesus quer mostrar para nós é que o reino de Deus ainda não veio. O reino de Deus ainda não foi consumado, se iniciou com a chegada de Cristo. Portanto, nós aguardamos algo que ainda vai acontecer. Jesus está ensinando que nós devemos viver nessa expectativa de um reino que virá. Isso deve nos trazer segurança, porque ao mesmo tempo que pedimos que o reino venha, nós temos certeza que ele ainda não veio e que ele chegará, e que as coisas que acontecem hoje ao nosso redor não devem nos abalar, porque o reino de Deus virá.
E é nessa expectativa por essa expectativa que nós devemos viver. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós queremos ser Senhor da própria história. Como nós queremos governar a nossa própria vida. O princípio que Jesus está ensinando é que seja feita não a minha, não a tua vontade, mas a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. É nos subordinarmos ao governo, ao senhorio de Deus. E como é difícil, né, irmãos, fazermos isso no momento em que a gente quer que uma resposta seja favorável a nós. Como é difícil no momento que a pessoa está ali no leito de morte, tão amada nossa, a gente orar: Pai, seja feita a tua vontade. Como é difícil. A gente quer que seja feita a nossa. Cura ele, Senhor. Cura ele. Mas, queridos, falamos sobre isso daqui no outro sermão. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós podemos fazer essa oração. Faça-se a tua vontade, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas nos céus, mas na terra, onde eu vivo, onde eu vou ser afetado por essa oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje o princípio de que nós devemos buscar as coisas simples, não devemos buscar riquezas. E isso não é prometido, aqui quebra a teologia da prosperidade. O que Jesus nos promete é o pão de cada dia, aquilo que nos é necessário. Pão aqui é a ideia daquilo que é vital ao ser humano, aquilo que é necessário para a sua vida. E o reconhecimento de que isso que é necessário, até mesmo que é necessário, o básico, não viria se Deus não provesse para que tivéssemos. Então tudo é provisão, tudo vem das mãos de Deus, até as mínimas coisas, as coisas mais básicas. E quantas vezes nós achamos que vem de nós, pelo nosso poder e a nossa capacidade. E só as coisas grandes, então, que vale a pena eu orar. Não, queridos, é o reconhecimento da nossa finitude, da nossa limitação, de que até o pão nosso de cada dia nós precisamos de Deus para nos dar. A total dependência, o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. E dá-nos hoje, não é dar para a vida inteira, não é essa abastança, não. Então essa teologia da prosperidade, ela cai por terra total. É dia a dia que Deus dá. Se Ele der mais, se Ele der riqueza, saiba que é graça sobre graça. É Deus que está querendo abençoar de forma especial. Mas não é doutrina teológica que Deus tem que dar, que eu exijo. Isso é heresia. Isso não tem fundamento na palavra de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A ideia de pecado, dívidas, a ideia de pecado, aquilo que nos deixa em dívida com Deus. E como oramos aqui, todos os dias pecamos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Por mais que busquemos fazer a vontade de Deus, somos pecadores. Seja por omissão, seja por pensamento, por ação, palavras, pecamos. E isso se torna uma dívida com Deus. E precisamos pedir perdão por essas dívidas, por esses pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Orando em nome de Jesus. Assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O Senhor Jesus, ele parte da premissa, da ideia de que nós perdoamos aos nossos devedores. Porque ele ensinou lá atrás que a gente deve amar os nossos inimigos, a gente deve perdoar aqueles que nos ofendem, a gente deve dar a outra face. Porque ele, no final da oração, no verso 15, ele vai expandir esse ensino. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
A ideia de que aquele que foi de fato salvo pela fé, pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo, ele tem consciência do pecado dele. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele, tendo isso no seu coração, esse reconhecimento, não tem como ele não perdoar o próximo, porque ele foi perdoado. Ele é tão pecador quanto o próximo que pecou contra ele. E somente aqueles que verdadeiramente foram convencidos que são pecadores têm essa capacidade de perdoar, de verdade, desse jeito. Por quê? Porque tem a humildade de reconhecer que são pecadores. E o que é perdoar? Perdoar não é esquecer, mas perdoar é entregar que a justiça seja feita pelas mãos de Deus, não pelas nossas. Perdoar é amar a pessoa, sabendo que ela é pecadora também, como nós, e olhar além disso. Os grandes teólogos afirmam, que perdoar não é um sentimento, não é um desejo. Quando eu sentir o desejo, eu perdoo. Não. Perdão é decisão, assim como amar é decisão. E perdoar necessita do amor. Então você precisa amar o teu inimigo. E quando você ama o teu inimigo, você o perdoa. Então é uma decisão. Eu perdoo, Senhor, porque o Senhor me perdoou de pecados muito piores do que esse. Eu perdoo, Senhor, porque se eu não perdoar, como o Senhor irá me perdoar? Significa que eu não me reconheço como pecador necessitado de perdão, assim como aquele que pecou contra mim. Tanto que a palavra de Deus vai ensinar que quando nós somos ofendidos, é nós que temos que procurar. Porque isso é demonstração de amor para com o nosso próximo. Isso é uma decisão, queridos, não é sentimento. Então fica muito claro que precisamos perdoar, porque Deus nos perdoará como perdoamos aos nossos devedores. E a condição é que, se não fizermos isso, tampouco nosso Pai nos perdoará. Mas é interessante que no verso 13 ele vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, para que eu faça tudo isso, eu não posso cair em tentação. Para que eu possa perdoar o meu inimigo, para que eu possa, mais que isso, que eu possa amar o meu inimigo, eu não posso cair em tentação. E a ideia aqui de livrar do mal é a ideia de maligno, é a ideia da tentação de Satanás, que vai nos induzir ao erro e vai nos querer fazer odiar, vai querer fazer com que nós não perdoemos. Por isso que na sequência ele diz: não nos deixes cair em tentação, porque nós precisamos que o Senhor nos segure pela mão. Não nos deixes cair na tentação do diabo, não nos deixes cair na tentação de Satanás. E somente assim, Deus nos segurando, não nos deixando cair nessa tentação, é que nós teremos essa virtude de amar e de perdoar os nossos inimigos. Por isso, queridos, até para que a gente pratique as virtudes da palavra de Deus, o fruto do Espírito, nós carecemos da graça de Deus. E somente pela graça, sola gratia, é que nós podemos então cumprir aquilo que o Senhor requer de nós. Por isso, a necessidade da oração, para que Deus nos revista dessa graça, é meio de graça, para que possamos não cair em tentação, mas resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, e assim nós possamos cumprir tudo que o Senhor requer de nós em sua palavra. Espero que Deus abençoe grandemente a tua vida e que essa noite tenha servido de uma grande lição para você, como serviu para mim, para que a gente busque cada vez mais uma vida íntima, de relação com Deus, por intermédio desse meio de graça, que é a oração. Eu ouvi um relato outro dia de uma moça, uma musicista e cantora de ópera,
muito conhecida, muito famosa, que se apresentou para um grande público, diante de uma grande plateia, uma multidão, uma orquestra ao seu redor. E ela se apresentou para aquela multidão com todo o seu encanto, com toda a sua capacidade, com todo o seu dom. E ao concluir, ao terminar a sua apresentação, o público todo aclamou, ficou de pé, aplaudindo, e ela agradecia, e como as palmas não paravam, ela se retirava para ver se eles paravam de aplaudir, e ela teve que retornar ao palco por 3 vezes, porque o público não parava de aplaudir, todos de pé aplaudindo. Terminado, depois de 3 vezes, quando finalmente pararam de aplaudi-la e o público se retirou, ela foi conceder uma entrevista a um repórter. Esse repórter estranhou a aparência dela, a fisionomia dessa cantora, e perguntou para ela: por que você não está tão feliz? Foi um arraso, foi um show maravilhoso. E ela disse: porque uma pessoa da plateia não me aplaudiu, estava na primeira fileira. Aí ele falou: olha, mas uma multidão inteira te aplaudiu e você está assim por causa de uma única pessoa? E ela disse: essa pessoa é o meu professor. Então, queridos, ela ganhou o aplauso de toda a multidão, mas aquele professor que conhecia verdadeiramente as técnicas e a capacidade dela, não lhe aplaudiu, porque viu que não foi perfeito, não foi totalmente agradável como deveria ser. Isso traz um grande ensino para nós. Será que a gente está querendo agradar ou está querendo mostrar uma máscara, uma aparência para a plateia, ou estamos querendo agradar ao nosso mestre, ao nosso professor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e assim agradarmos ao Pai? Possamos refletir sobre isso e que a nossa vida não seja uma máscara, não seja uma hipocrisia, mas tenha um único objetivo: glorificar a Deus que está no céu. O fim principal do homem não é agradar aos homens, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa ficar gravada em nosso coração, que possamos aplicá-la em nosso dia a dia, em nosso trabalho, em tudo que fizermos. Para isso necessitamos da tua graça sobre nós, e que ela venha sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe o teu povo, para que haja mais santidade, mais intimidade, mais comunhão contigo, pela prática da oração. Assim oramos, agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda glorificando ao Senhor por meio da palavra que aqui ouvimos, vamos cantar ao Senhor o hino 129, vigilância e oração. Louvemos ao Senhor com este belo hino. E
vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor, bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar. Senhor, nós te louvamos pelo culto desta noite, por todos os atos litúrgicos, pela palavra que foi lida, que foi exposta ao nosso coração, que ela tenha servido de edificação para nós, ó Pai, essa noite, para o teu povo, que saímos daqui cheios, ó Pai, desejosos de ter uma vida mais íntima com o Senhor por meio da prática da oração. E como esse hino que acabamos de cantar, possamos viver assim, Deus, todos os momentos dos nossos dias. Todos os momentos está refletindo, Pai, sobre como o Senhor é maravilhoso e como devemos manter uma relação íntima contigo. Agradecemos por essa noite, por esse culto. Pedimos a tua bênção sobre nós durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja de Cristo, Igreja de Mirna, e sobre todo o teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Deus abençoe vocês grandemente nessa semana aí que se inicia, e que Deus te livre de todo mal. E falando em livrar de todo mal, quero agradecer aos irmãos que oraram por nós todos lá na minha casa. Todos sabem que Israel teve aí esse problema aí de saúde, ficou com muita febre aí durante toda a semana e com suspeita de Covid, mas graças a Deus não era Covid, e ele já está aí se recuperando, parece que era dengue. Ele está aí bem melhor, agora no final de semana já está bem, febre passou. Então eu agradeço a todos que oraram por nós todos, né? Que Deus nos livrou desse mal. Então louvado seja Deus. Eu convido, irmãos, a orarmos juntos todos os dias, das 15 às 16 horas, a nossa reunião de oração. Temos um grupo exclusivo para a oração, muito bom. Todos os dias à tarde separarmos um momento para deixarmos a Deus as nossas orações, ouvirmos as orações dos irmãos. Ah, pastor, mas eu não posso participar de 15 a 16, eu trabalho. Tudo bem, mas participe daquele grupo, se insira no grupo, ouça as orações,
Ali você fica sabendo das necessidades da igreja. A gente não coloca no grupo da igreja para não ficar enchendo o grupo, mas ali você vai ali saber das necessidades, pelo que estamos orando, quais são as pessoas, quais são as necessidades, o que está acontecendo. Então participe conosco no grupo de WhatsApp de oração da nossa igreja. Todos os dias, das 15 às 16, estamos ali em oração. Quarta-feira, toda quarta, também temos a reunião de oração, que seria presencial, né, aqui na igreja, mas por conta do Covid também estamos fazendo no mesmo grupo de oração. Então na quarta-feira temos a reunião de oração, 9 horas da manhã no grupo de oração e 15 horas também, como costumeiramente todos os dias. Assim que der, retornaremos presencialmente com as reuniões de oração aqui no templo, quarta-feira, 9 horas da manhã. Assim também, queridos, temos o estudo bíblico que está sendo feito de forma online. Estamos tratando de assuntos muito importantes, assuntos urgentes. Falamos sexta-feira agora sobre evolucionismo aleatório ou design inteligente, e a Bíblia tem resposta para isso. E à luz da palavra de Deus, estudando sobre isso. Temos estudado sobre tantos assuntos, cada sexta-feira é um tema diferente. Falamos sobre casamento, namoro, noivado, falamos sobre ideologia de gênero, homossexualidade, tudo isso, à luz da palavra de Deus, assuntos extremamente importantes em nossos dias. Se você não está participando, você está perdendo. Eu quero dizer muito particularmente para os jovens, eu gravei um vídeo aí para os jovens, tenho sentido falta de vocês, jovens da nossa igreja. Não têm participado desses estudos, participem conosco, tá bom? Estão perdendo um alimento espiritual maravilhoso de conhecimento na palavra de Deus. Bem como escola bíblica dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã. Também de forma virtual, online, passamos aí o link do Google Meet, aula interativa, vocês podem fazer perguntas, a gente está ali para responder, tanto no estudo bíblico quanto na escola dominical. Tá bom? E domingo, 18h30, culto solene, que é gravado e transmitido, como está sendo hoje, pelo YouTube, pelo Facebook, para toda a igreja. Então, participem conosco, não deixem de participar. Participem das nossas atividades, contribuam com cestas básicas, sejam fiéis a Deus nos dízimos e ofertas, mantenham a igreja ativa, participem das programações todas, e assim você vai crescer cada vez mais para a honra e para a glória de Deus. E reflita sobre o que falamos hoje. Oração. Queridos, Deus abençoe a todos. Uma boa semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Encontro calma na
bem.